O Sebum ficou careca, mas isso significa que você também tem que ficar? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar 5 formas para você evitar a calvície. Então nesse vídeo a gente já tá vendo aqui o Sebum fazendo um implante capilar. O maluco não adianta, é lindo mesmo, não tem como. Mesmo careca vai ficar bonito. Mas existem formas de você evitar que isso aconteça. Vale lembrar que o Sebum é um bodybuilder profissional e, por ser um bodybuilder profissional, ele usa hormônios. Então vamos começar com o primeiro assunto, que é o que acontece porque os bodybuilders ficam mais carecas em comparação com pessoas normais. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender isso aqui, essa conversão aqui, o que acontece. O cara que uma pessoa normal ele tem um nível de testosterona normal e normalmente essa testosterona se converte em DHT normalmente pela enzima 5-alfa-redutase. Então se o cara tem uma testosterona em nível natural ali, 200 a 1000, tranquilo, ele vai ter um nível de DHT correspondente, mas fisiológico a essa conversão. Beleza, a questão é que o DHT ele se liga principalmente a esses fios de cabelo que estão nessa região aqui da cabeça, na parte de cima. E esses fios são sensíveis ao DHT, enquanto que esses da lateral não são. Então o que acontece? A pessoa ali vai ficando mais velha, o tempo de exposição ao DHT vai aumentando, o DHT se liga no folículo e faz com que o cabelo dessa região caia, que a gente viu lá que era onde o Sebum estava fazendo a aplicação. Mas quando ele se liga nessa região aqui, ele não cai. Então o implante capilar nada mais é do que você pegar fios dessa região e implantar aqui. Beleza? O problema mora quando o cara começa a usar testosterona aqui, testosterona endógena em níveis acima do fisiológicos. Então ele fica ali usando 5.000, 10.000, 15.000 alguns. E ele aumenta essa conversão em DHT. Então os níveis de DHT aumentam e aumentam a ligação com os fios dessa região. E o cabelo começa a cair com mais frequência do que pessoas normais. Mas então, eu não quero que meu cabelo caia. O que eu posso fazer como primeira instância? Ou seja, a primeira coisa a se fazer. Eu acho que, e eu considero, a primeira coisa a ser feita é começar o uso de minoxidil tópico, tá? Minoxidil era um antihipertensivo, foi um medicamento pesquisado para hipertensão, só que eles viram simplesmente que o medicamento fazia crescer cabelo. Então imagina um bando de mulheres usando para tratar a hipertensão e elas começaram a ficar barbudas. Então ali o nego falou, proibiu para esse uso, mas perceberam assim, pô, a gente pode usar isso para fazer alguma coisa e o caso era crescer cabelos. Então tanto para você crescer barba ou pelo em outra área do corpo, como a sobrancelha, ou evitar a queda de cabelo, o minoxidil é uma excelente forma para você fazer isso. O minoxidil começar a usar, se você for usar, tem na farmácia do Brasil, é fácil de achar, tem genérico, tem normal. Só vai ver suas contraindicações, procura o seu médico para começar a usar. Mas assim, ele aumenta muito o crescimento capilar e evita muito a queda. Mas assim, vamos supor, quero usar mais coisas além do minoxidil. Segunda coisa que você pode fazer, associar ao minoxidil para aumentar o efeito dele uma coisa chamada microneedling, tá? É o que está escrito aqui, microneedling. E é basicamente você passar um rolinho assim que vai fazer pequenos furos na sua pele e vai permitir a entrada maior do fármaco, do minoxidil. Além disso, ele também vai aumentar alguns fatores de crescimento na sua pele, como enzimas de sulfotransferase, e permitir um maior crescimento capilar. Então aqui ele fala da eficácia da associação do minoxidil com o microneedling e realmente os resultados são maiores quando você associa o microneedling ao minoxidil. Seguindo, se você usou minoxidil, associou o microneedling, mas mesmo assim não respondeu tão bem quanto você queria, talvez você seja um mau respondedor ou bad responder, que eles chamam em inglês. O que você vai fazer para se tornar um high responder? Responder mais ao medicamento, no caso o minoxidil. Associar, além do microneedling com minoxidil, associar ao ácido retinóico, tá? Aqui no Brasil é chamado de Vitanol A, tá? E você basicamente vai associar e ele realmente permite com que você faça essa transição para se tornar uma pessoa mais respondedora ao minoxidil. Ele pode ser muito efetivo. Aqui o estudo é in vitro, mas em vivo, se você usar, você vai perceber que faz uma diferença se você não estiver respondendo bem. Mas aí, você ainda não está suficiente, você quer crescer barba, quer evitar que o seu cabelo caia de todas as formas possíveis, você pode associar bimatopróstata, tá? Substância que também é encontrada no Brasil. É um colírio usado para tratar glaucoma. Então, ele tem contraindicações e é importante você verificar com um profissional de saúde se você pode usar ou não. Mas o que acontecia? As mulheres que começavam a tratar glaucoma com isso, quando o colírio escorria, o cabelo crescia na região que o colírio escorria. Então, ele falou, cara, cresce cabelo igual minoxidil e tal.
Então pode ser associado. Então, para evitar que você perca a tampa do cabelo, passa um Bimatoprosta que já vai dar uma segurada boa, além disso. Por último, uma outra alternativa, caso você fale, pô, sou natureba, não quero passar nada disso, nada de medicamento, quero passar uma coisa natural. Aqui tem um estudo que ele fala sobre o óleo de peppermint, óleo essencial de peppermint, tá? Em português eu acho que é menta piperina ou algo do tipo, óleo essencial de menta piperina. E ele compara nesse estudo o óleo de peppermint com o minoxidil. Ele tem até um gráfico aqui que ele mostra. Ele vai lá, ele pega aqui a taxa de crescimento capilar em semanas e aí ele compara aqui em quadradinho o minoxidil e em bolinha ele compara com o óleo de peppermint. E ao longo das semanas você vê que o óleo de peppermint foi superior ao minoxidil para o crescimento capilar nesse estudo aqui. Mais estudos seriam necessários para comprovar isso, mas pode ser uma alternativa caso você não queira usar esses outros fármacos ou tenha alguma contraindicação. E por último, o que eu ia falar lembra daquela via que eu falei para vocês de impedir a conversão de testosterona em DHT? Nessa imagem aqui. Existem fármacos que inibem essa enzima aqui, a 5-alfa-redutase, que são os medicamentos bem conhecidos no Brasil, que são a finasterida e a dutasterida. Eu usaria esses medicamentos só em últimas instâncias, tá? Não usaria eles primariamente, por quê? Porque esses medicamentos, eles atuam reduzindo o seu DHT. Só que o DHT tem uma função sexual ali, de estabilidade sexual, de manter a ereção, manter a libido. Então se você abaixa muito o DHT pela finasterida ou a dutasterida, provavelmente você vai sofrer com esses sintomas ou durante o uso ou quando você parar o uso, que eles chamam que é a síndrome pós-finasterida. E o Sebum, inclusive, já deu até um depoimento falando que ele usava finasterida. Mas assim, obviamente ele não comentou dos colaterais deles. Mas para evitar isso, eu ficaria longe, pelo menos em um primeiro momento. Tentaria todas essas alternativas antes de começar a finasterida. E acho que seria uma boa de vocês fazerem também. Não quero ver ninguém com esse tampo aqui faltando, com essa cabeça aqui sem pelo, tendo que fazer implante capilar de 30 mil, 40 mil, indo pra Turquia, ficar igual, pô, maluco, o Sebum ficou igual o Diogo Nogueira, pô. Olha lá. Tá igualzinho o Diogo Nogueira, bizarro. Idêntico, muito parecido. Mas, pô, 40 mil implante capilar é foda. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.